A criança e o adolescente do século XXI estão muito sofridos. Eu sou a Rita Martucci, psicóloga, e hoje vou falar sobre a importância de desenvolvermos um novo olhar para a criança e o adolescente do século XXI. Para eu falar sobre as características da infância e da adolescência desta geração, é importante que antes eu explique a diferença entre criança e infância. Criança é criança em qualquer lugar do planeta, seja ela brasileira, francesa, italiana, alemã, ucraniana, russa, afegã. Toda criança depende de um adulto que cuide dela para que ela consiga sobreviver à infância. No entanto, a maneira de a criança viver a sua infância vai depender da época em que ela é criança, do lugar e dos acontecimentos. Ou seja, o modo de a criança vivenciar a sua infância será influenciado por fatores históricos, culturais, sociais. Se eu perguntar, vocês educam seus filhos da mesma maneira como vocês foram educados? Ou vocês enxergam semelhança na infância que tiveram com a infância de seus pais, de seus avós ou com a de seus filhos? Certamente a resposta de vocês vai mostrar que a infância e a adolescência são lentamente modificadas com o tempo. Vocês sabiam que a infância e a adolescência são muito jovens historicamente falando? Os historiadores acreditam que a infância que a gente conhece hoje foi construída lentamente a partir do século XVII. Pois antes desse período, na Idade Média, não existia infância. A Idade Média foi nos anos 476 d.C. até 1453. Nesse período, a criança era vista como um adulto em miniatura. Ela trabalhava nos mesmos locais que os adultos, usava as mesmas roupas que os adultos. A criança era diferente do adulto somente no tamanho e na força física. E a passagem da criança pela sua família era muito breve. Eram criadas por outras famílias para que, nesse novo ambiente, aprendessem um ofício. Não existia nada apropriado para as crianças. A mortalidade infantil era muito grande nesse período. Somente no decorrer do século XVII que se dá os primeiros passos para a separação do adulto e da criança. E foi por meio da escolarização. Um dos maiores contribuintes para tal mudança foi a igreja, que teve um papel fundamental ao associar a imagem das crianças com a dos anjos, que refletiu inocência e pureza. Vejam como a evolução é lenta. Aqui no Brasil, em 1831, já no século XIX, depois de 200 anos, Dom Pedro II, aos 5 anos de idade, subiu ao trono. Foi deixado pelo pai e pela madrasta para ser imperador. Foi quando uma regência foi criada até ele alcançar a maturidade, a qual foi antecipada aos 14 anos. Ele ainda era criança. Vocês devem estar se perguntando, mas é vídeo de história? Não, é de psicologia mesmo. Mas a história é muito importante para que entendamos que esta geração do século XXI não está solta no tempo e no espaço. Ela está ligada às gerações anteriores. Para nós é muito estranho saber que houve um período em que não existia infância, não é mesmo? Agora vamos refletir sobre o que hoje para a gente é normal, o que consideramos normal. Atualmente é comum encontrarmos pais obedientes de filhos autoritários. É uma característica da época. Os pais têm dificuldade em colocar os limites nos filhos e os filhos vão ficando cada vez mais autoritários, exigentes e infelizes, e os pais cada vez mais obedientes. Também é comum os eletrônicos, como os tablets, jogos eletrônicos, serem transformados em prolongamento das crianças e o pior, e com a concordância dos pais, que sentem enorme dificuldade de retirar os filhos dessas engenhocas eletrônicas. Comum também é o desrespeito às fases de desenvolvimento da criança. Hoje encontramos facilmente crianças que já estão sendo apresentadas a uma segunda língua antes mesmo de terem aprendido a andar de bicicleta, pular corda, subir em árvores. Muitas não têm tempo para brincar, pois precisam dar conta de uma agenda de um executivo. Agora é importante que a gente reflita. Quais podem ser os efeitos para a saúde mental da criança desta geração
esse modo de ela viver? E ainda, vamos continuar a refletir. Se a criança que não aprendeu a respeitar os limites necessários não consegue se transformar em um adulto, será que no século XXI não existirá mais adultos? O mundo será povoado por seres com corpos de adultos e emoção de criança? Vamos pensar. Até a próxima.